Os irmãos podem se assentar. Como fundamento para a reflexão bíblica dessa noite, eu convido os irmãos que aqui estiverem presentes a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, versículos 35 a 38. Aqueles que estiverem com as suas Bíblias abertas, não fechem o texto. Deixem aí aberto, porque nós vamos fazer várias referências, várias voltas aqui aos versículos que estão transcritos nessa passagem. Mateus 9, 35 a 38. Eu mesmo vou ler esse trecho da palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, Jesus Cristo era realmente um trabalhador por excelência. Ninguém mais, eu creio que na face da terra, trabalhou mais do que Jesus Cristo. Ele nasceu justamente para esse propósito. Ele não nasceu para constituir família, ele não nasceu para qualquer outro homem como nós, homem ou mulher, se desenvolver, estudar, trabalhar e gerar um patrimônio e deixar uma herança para os seus filhos. Porque ele sabia que a única função, o único motivo, o único propósito da sua vida era trabalhar. E qual era o trabalho de Jesus Cristo? Pregar o evangelho. Levar a mensagem de arrependimento aos homens perdidos da casa de Israel. Curar os enfermos, consolar os esquecidos, dar esperança para os abatidos, fé para os duvidosos, e assim estabelecer na terra os pilares, os fundamentos do reino dos céus. Meus queridos, Jesus Cristo era um grande trabalhador, mas ele também valorizava aqueles que trabalhavam. Nós vemos que ele elegeu para o acompanhar por onde quer que ele fosse, nos vilarejos, nas cidades, 12 apóstolos. Além dos 12, ele tinha outros discípulos. E esses homens realmente trabalhavam. Jesus Cristo era trabalhador e valorizava também trabalhadores. Quando nós vamos lá para o versículo 38, nós vemos que Jesus Cristo pede para que nós oremos ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores, que como Ele, não estão interessados no ordenado no final do mês, não estão interessados nos benefícios que vêm junto com o salário, não estão interessados nas condições do ambiente de trabalho, não estão interessados em construir carreira, mas estão interessados num trabalho que é pregar o evangelho, simplesmente pelo amor de trabalhar por Deus. Eu queria destacar nessa noite algumas lições que a gente tira desse texto, não só para vocês, meninas, que estão começando agora a vida profissional, que superaram anos aí de empenho nos estudos, mas também para todos nós aqui, que estamos aqui no templo do Senhor nessa noite, que trabalham, mas que também estudam. Uma primeira conclusão que eu queria traçar nesse texto aqui, é que Jesus Cristo, ele se importava com a teoria, com o ensino, mas ele também valorizava muito a prática. Jesus Cristo, ele ensinava a doutrina,
Ele gostava da teoria, mas ele também, logo depois de ensinar a teoria, ele punha em prática aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava. Lá no versículo 35, nós vemos assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele amava a teoria. Por quê? Em primeiro lugar, ele ensinava nas sinagogas. Mas depois de ensinar nas sinagogas, ele fazia o quê? Ele ia para as praças públicas, ele ia para as ruas e colocava em prática aquilo que ele ensinava nas sinagogas. Ele ia no meio do povo e curava os enfermos e consolava as pessoas. É interessante que na sinagoga, Jesus Cristo, ele ensinava a doutrina de que Deus é amor. Depois ele saía das sinagogas, ia no meio do povo, demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Na verdade, as sinagogas, na época de Jesus Cristo, eram como se fossem as universidades de hoje em dia. Eram lá que os judeus pequenininhos, os meninos e as meninas, eles eram alfabetizados. As meninas, depois de alfabetizadas, elas deixavam a sinagoga e iam cuidar dos afazeres domésticos junto com as suas mães. Mas os meninos continuavam a frequentar a sinagoga e aprender todos os ensinamentos da Torá, da lei de Deus. E lá eles eram alfabetizados, lá eles cresciam culturalmente, lá eles aprendiam a se aprofundar cada vez mais nos ensinamentos do Senhor. É o que a gente tem numa verdadeira sala de aula hoje. Vejam bem, meus irmãos, era Jesus Cristo que ia lá, diante dos doutores da lei, como se fossem os catedráticos, os acadêmicos, os professores de hoje em dia, pregava o amor, mas depois ele deixava o mármore lustrado, brilhante das sinagogas e ia sujar os seus pés em meio às ruas empoeiradas das cidades que ele percorria. Ele ensinava, ele valorizava a teoria, mas também ele punha em prática aquilo que ele ensinava. Formandas, vocês passaram por um tempo que vocês conheceram da teoria, conheceram da doutrina. E agora chegou a hora de, depois de aprender a teoria, colocar ela em prática, clinicando, atendendo, auxiliando, dando os diagnósticos, auxiliando as pessoas. É hora de vocês valorizarem, colocando na prática, tudo aquilo que vocês aprenderam na teoria. É hora de praticar. Valorizem a teoria e a prática. Meus queridos, é muito importante a igreja ter conhecimento doutrinário. Nós temos a escola dominical, nós conhecemos os livros da Bíblia, nós sabemos que Deus é amor, mas fica aqui a lição para a igreja. Como Jesus Cristo, ele ensinava que Deus é amor, mas ele demonstrava o amor de Deus entre as pessoas. Fica aqui a reflexão para a igreja. A igreja é uma igreja conhecedora da palavra. A nossa igreja é uma igreja que conhece a doutrina, mas o quanto nós temos posto em prática na sociedade o amor que Jesus Cristo ensina na palavra e que, na teoria, nós sabemos tão bem. Leve essa reflexão junto ao seu coração essa noite. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de salientar aqui que nós não podemos fazer acepção de pessoas, distinguir pessoas pela sua grandeza ou pelo seu nome, privilegiando umas e desmerecendo outras. O que é acepção de pessoas? É você excluir umas da sua predileção e
exaltar outras em virtude de alguma qualidade ou mérito que elas tenham. Jesus Cristo, ele não fazia diferença entre as pessoas. Ele amava e valorizava tanto os doutores da lei, quanto os iletrados das ruas das cidades que ele visitava. Ele valorizava os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os homens e também as mulheres. Aquelas mesmas mulheres que, quando eram meninas, eram excluídas dos ensinos da sinagoga. Você pode ter certeza que Deus, Jesus Cristo, quando saía das sinagogas, falava e demonstrava o amor dele para aquelas meninas também, que eram esquecidas entre os homens. Meus irmãos, você quer ver isso aqui nesse texto? Olha que coisa linda. Versículo 35. E percorria Jesus as cidades e povoados. Olha só que interessante, ele estava entre os grandes, ele estava nas cidades, mas ele também ia para os povoados. Ele estava nas grandes cidades, mas ele também se lembrava dos pequeninos, dos vilarejos, das vilas agrícolas, rurais, dos pequenos povoados. Jesus Cristo, ele não fazia acepção de pessoas. É importante a gente saber que o quanto faltam profissionais hoje que tratam indistintamente as pessoas. Isso é muito importante. Meninas, vocês estão se formando agora, vocês vão começar uma carreira profissional. Nunca trate um paciente de acordo com os bens que ele tem, de acordo, dando um tratamento e um atendimento privilegiado pela marca do carro que vai estacionar na frente da clínica de vocês, pela quantidade de dígitos que eles vão ter nas contas bancárias, pelas etiquetas que eles vão ter nas roupas que eles vão entrar vestindo no consultório de vocês, pela marca do celular que eles tiverem, mas dê o mesmo amor, tanto para os grandes quanto para os pequenos, tanto para os ricos quanto para os pobres. Igreja, fica aqui mais uma lição. A gente tem tratado de maneira igual as pessoas que procuram o nosso convívio? A gente não pode ter um tratamento elitista, privilegiando alguns de acordo com os valores que o mundo estabelece e desmerecendo outras de acordo com a sua incapacidade de atender os valores pré-estabelecidos por uma cultura secular no mundo lá fora. O mundo lá fora segrega e separa as pessoas de acordo com a cultura. O culto não se relaciona com o iletrado. De acordo com a origem, muitas vezes o homem da grande cidade desmerece o homem da zona rural. Muitas vezes, desigualdades raciais. E muitas vezes, e o mais ainda, de todos os casos, desigualdades socioeconômicas. O rico não se relaciona com o menos favorecido. O abastado não se relaciona com o carente. O mundo separa as pessoas. A igreja tem a função, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que não fazia acepção de pessoas, unir as pessoas que o mundo separa. O muro lá fora, por causa do dinheiro, da cor da pele e da condição cultural, constrói muro entre as pessoas. A igreja tem a função de destruir esses muros e construir pontes entre as pessoas. Existe uma terceira consideração que eu gostaria de apontar aqui, é que nós precisamos, como profissionais, no exercício da nossa profissão, amar mais as pessoas. É importante que esse conceito está presente nesse texto no versículo 36, quando nós vemos, vendo Jesus as multidões,
Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo se compadeceu daquelas pessoas porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Hoje eu vejo profissionais, a maioria deles, em todos os campos profissionais, que estão preocupados em cumprir o mais rápido possível o seu expediente, para picar o cartão e voltar para casa, para ficar de olho nos clientes que podem dar um maior retorno com a cobrança das suas consultas, dos seus atendimentos, mas eu não vejo, na maioria dos casos, profissionais que estão preocupados com seres humanos. E podem ter certeza, meninas formandas, nessa noite, muitas vezes vão chegar pessoas na clínica de vocês, muitas vezes vão chegar pessoas destruídas, arrasadas no consultório de vocês. E o que elas precisam não é de um tratamento. Vocês vão perceber isso. O que elas precisam não é da elaboração de um diagnóstico completo. O que elas precisam não vai ser da prescrição de uma intervenção medicamentosa. Mas o que elas vão estar precisando é só de um abraço e de uma palavra de amor. As pessoas hoje, elas estão carentes. Elas são como ovelhas que não têm pastor. Fica aqui uma reflexão para a igreja. Nós precisamos dar doutrina para as pessoas. Nós temos a escola dominical, nós temos os cultos de quarta-feira que a gente ensina, mas é preciso também dar amor. Dar amor, porque o conhecimento, ele revela Deus através de Jesus para a pessoa, mas o amor que a gente tem para dar, ele vai confortar e vai restaurar a vida das pessoas. Eu queria trazer aqui uma última meditação, que está lá no versículo 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. É importante a gente ter seguidores. É importante a gente saber fazer discípulos. A gente está falando de tanta coisa importante, de tantos valores preciosos hoje à noite. A gente tem que cultivar isso. A gente tem, através do exercício profissional que a gente desempenha na sociedade, está promovendo a inserção desses valores nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, nas clínicas, nas repartições públicas, nas empresas, nas firmas, em todos os lugares. Daí ele vai se propagando pela sociedade. A gente faz isso, mostrando isso para as pessoas que a gente atende. Mas a gente também pode fomentar, estimular, cultivar, multiplicar tudo isso de bonito que a gente está falando hoje, quando a gente forma nossos seguidores, quando a gente forma discípulos. Os irmãos que já se formaram há muitos anos, que estão trabalhando, meninas, vocês que se formaram agora e vão começar a trabalhar, vocês precisam, vocês que com certeza já têm esses valores dentro do coraçãozinho de vocês, façam a multiplicação desses valores, não só através do trabalho de vocês, atendendo as pessoas, mas fazendo seguidores, fazendo discípulos. Como? Em primeiro lugar, dando o exemplo, atendendo bem, sendo atenciosas, sendo honestas, sendo prudentes, mas em segundo lugar, ensinando. Nós falamos aqui da importância que Jesus Cristo dava para a teoria e para a prática. Nunca deixem de estudar. Vocês se formaram agora, mas fica aqui uma orientação da palavra de Deus. Continuem a estudar. Pensem em fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado.
A gente nunca para de estudar, nunca para de estudar. Imaginem vocês, eu tenho certeza, assim como eu já fui estimulado pelos meus professores universitários, quando você via aquele professor falar e você se identificava com ele e você falava, uau, quando estiver trabalhando, eu quero ser que nem ele. Estimulem outras pessoas, ensinando em salas de aula a serem iguais a vocês. Porque o campo é grande, nós precisamos de trabalhadores que multipliquem essas virtudes que estão aqui. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo para as irmãs e para toda a igreja que quem faz os trabalhadores, muito mais do que a faculdade, muito mais do que os livros, muito mais do que os professores, é o Senhor, porque Jesus Cristo ele termina esse texto dizendo, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Meninas, vocês estão se formando, continuem a estudar, escolham um bom lugar, uma boa clínica, um bom consultório para estar trabalhando. Tenham um bom material, tenham bons colegas de trabalho, mas incluam o Senhor como aquele que vai promover o bom desempenho de vocês. Igreja, fica aqui essa lição. É o Senhor que é dono de todas as coisas. O campo está largo e está cheio, está pronto para ser ceifado, mas aquele que promove a ceifa é o Senhor. Que nós possamos colher bons frutos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Conjunto de louvor. Enquanto o conjunto de louvor vai se colocando para entoar o último cântico, eu gostaria de finalizar então esse culto em ação de graças pela vida das formandas, com uma oração, agradecendo a Deus por toda a assistência que Ele deu, e também rogando a providência do Senhor sobre o casal Ricardo e Adriana, que pede orações pela vida conjugal, pelo casamento, pelo lar. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela tua assistência, que se multiplica a cada dia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Ana Beatriz e da Marcela, que são as formandas aqui presentes, pelas suas famílias, pelos pais, pelos irmãos. Senhor, que o Senhor possa multiplicar as tuas bênçãos sobre a vida delas, que elas continuem cada vez mais a brilhar a luz de Cristo Jesus em tudo que elas fizerem, em tudo que elas falarem, aonde elas pisarem, Senhor, que elas possam consolar e restaurar a vida das pessoas, Senhor, muito mais, Senhor, do que os conteúdos que elas aprenderam durante o curso. Elas possam também ensinar sobre sentimentos tão lindos, porém esquecidos. O amor, a esperança, que muitas vezes a gente não aprende nos bancos escolares, mas a gente aprende lá com o nosso pai, com a nossa mãe, nas ruas, conversando com as pessoas, aprendendo com os amigos. Senhor, fica também com o casal que pede orações, que o Senhor possa estar manifestando a presença do Espírito Santo nessa casa, tirando de lá tudo aquilo que impede a comunhão e realçando o amor, a paz e a esperança, Senhor. Manifesta o teu amor nas nossas vidas, é isso que te pedimos, orando no nome de Cristo Jesus. Amém. Sensíveis para ouvir.
Recebei a bênção, igreja. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Deu certo, graças a Deus.